cidade aí. Vamos comentando rapidamente sobre o caso Dani Alves. Daniel Alves. Ele está preso na Espanha, acusado de estupro. De uma moça de 20 e poucos anos. Camarada que tem 39, praticamente 40, tem filhos, casado. Foi para uma balada no final de ano de 2022, finalzinho do mês de dezembro, 28, 29 por aí, 30. E lá forçou a moça a copular com ele. E ela dizia não, e ele continuava. A alegação dele é que ele entendeu mal. O não que ela estava dizendo era no sentido de não parar, de forunçar. Acontece, para você ter uma ideia, que no começo ele negou que tinha feito, agora está admitindo, e dando uma outra versão dos fatos. Tudo aponta que seja verdade, até porque a moça nem quer dinheiro, ela tinha direito a pedir uma indenização e nem quer, só quer que ele pague nas grades, tem que pagar mesmo. Camarada que só foi para a seleção por conta da panelinha na CBF, comissão técnica, colocaram ele lá para ser o experientezão que ia dar moral para os jovens, ficou só no banco de reserva e nem fez nada. Tinha tantos outros jogadores na lateral direita para convocar, Copa do Mundo convocaram ele. Então, o sujeito, valendo da fama dele, jogou no Barcelona, jogou em grandes clubes, São Paulo, que ele ia se livrar. Na realidade ele estava jogando ultimamente no México, um time lá desconhecido. Mas na Espanha não teve chorumela. Ele quis fazer algo parecido ao que o Robinho fez, não adiantou. Inclusive a juíza do caso sabia que ele podia fugir, já imediatamente pediu a prisão dele. Porque se ele vai para o Brasil, no Brasil ele não pode ser preso, não pode ser extraditado, tem aquele processo longo que estão fazendo aí com o Robinho. O Robinho que foi condenado a 9 anos de prisão em todas as instâncias. O Robinho não é nenhuma mentira. Uma mentira que ele fez o que fez lá com o rapaz. O outro também, casado com o filho de Jesus. Esse também falava de Jesus. É nisso que eu quero comentar. Como é que o camarada que se diz de Jesus, que se diz de Deus, faz uma safadeza dessa? Como é que o camarada que diz que é de Deus, de família, ou que tem família, faz isso? Não é uma hipocrisia? É. E outra, eles usam do poder que eles têm, da fama, para fazer o que bem entendem. E acham que vão resolver tudo à base de dinheiro. Não é bem assim que funciona, pelo menos em outras nações. Na Europa, fosse no Brasil, ficava ela por ela, molhava a mão lá de alguma autoridade. Mas a justiça fora não funciona assim, não é tão corrupta, ou não é corrupta como a do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, um neto, jogador do Corinthians, também da seleção, rasgou o verbo contra esse Daniel Alves, dizendo palavras fortes, que ele era um estrupador, tinha que ficar atrás das grades mesmo, se ralar. Olha, eu, tirando essa parte que ele acusa, porque ainda o Daniel não foi sentenciado, nós temos o princípio da presunção de inocência, que a pessoa só pode ser, de fato, apontada como criminosa quando se esgotar todos os recursos, ou for julgada mesmo e tiver uma sentença transitada em julgado, que é o caso do Robinho, que já se tem, e ele se escapou exatamente por estar no Brasil, mas no caso do Daniel Alves ainda não se tem, mas tudo indica que ele vai ser condenado. E o Neto, o primeiro da mídia aí, o primeiro a ter coragem, falou umas verdades que os amiguinhos não falam. É isso mesmo, porque se fosse qualquer um de nós, pobres, mortais, já tinham sido inchados em praça pública, já estavam mortos atrás das grades. Por exemplo, aqui nessa cidade onde eu estou gravando, eu me recordo, não sei se foi final dos anos 90, início dos anos 2000, acho que foi no início dos anos 2000, bem perto da minha casa. Da minha casa não, na casa dos meus avós, na época dos meus avós. Aconteceu um fato, numa madrugada,
um camarada acabou cometendo uma tentativa de estupro, até mesmo estupro, com uma moça. A gente até conhecia, tanto o pai dela como a mãe dela. Ela não conhecia muito bem, mas o pai dela foi até treinador de futebol na escolinha municipal onde eu participava, e foi também professor de educação física meu. Então, olha o que ocorreu. O camarada pobre, fudido e tal, souberam que era ele, pegaram ele, digamos, hoje, e ontem ele apareceu morto na cadeia. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu não me lembro se foi 1, 2 dias, eu sei que logo apareceu morto na cadeia. Esse é o pobre, esse é o cenário do pobre. Agora, se fosse o Daniel Alves fazer aquilo que esse sujeito fez nessa moça, vocês acham que ia acontecer isso? Não ia. Primeiro que dificilmente ele ia ficar nas grades. Ele ia dizer, não, era que quis, nós que queríamos junto, foi consentido, aquela coisa toda. É assim que funciona. Mas, contudo, todavia, fora desse país, do Brasil, não é bem assim que funciona. E no Brasil, se gosta muito de falar do pobre. Mas tem que falar do rico, bandido, safado, sem vergonha também, que existe. Existe pobre, sem vergonha, mas também existe pobre do bem, pobre lutador, trabalhador, que honra a sua família, como tem ricos assim. Agora a gente não pode, por conta de questão socioeconômica, criticar um e não criticar outro. Tem que criticar todos. O Robinho foi condenado a estuprador na Itália, estuprador no Brasil, como disse o Neto. Bem como esse, se for condenado, tudo aponta que vai ser na Espanha, é aqui também. E não podemos passar o pano por esse sujeito. Até porque poderia ser uma parente nossa, uma filha, uma mãe, uma irmã, pudesse ser vítima. No Brasil tem muita inversão de valores. Diferente daquele caso lá do Neymar, que a moça veio do Brasil, foi atrás dele e armou lá. Do Neymar, um outro 500. Agora, nesse caso, o camarada foi para uma balada e forçou a moça a copular com ele. E tanto é verdade que a moça não quer nem R$1 dele. Só quer justiça, diferente da outra que queria dinheiro. Era avarenta. Tá bom, mesmo? Eu só fico pensando o seguinte: como é que essa gente tem a cara de pau de dizer que é cristã? E 2, como que esse povo é hipócrita? O povo, seja fanático ou não fanático, que sempre vai criticar o pobre e o rico não faz nada. Quem errou, errou. Seja pobre ou rico, tem que pagar por aquilo que fez. Bem como, se a pessoa é honesta, seja pobre, seja rico, ela deve ser acolhida, deve ser respeitada como pessoa do bem. É essa a configuração. Okay? Gostei muito do comentário do Neto, tirando um pouco dos excessos dele. Se nós tivéssemos pessoas assim, lutando contra essas hipocrisias que existem. Do Neymar fizeram um treino de pilha, né? Porque o Neymar era bolsonarista e no fundo não era nada, tudo apontava que não era aquilo que dizia, da moça que armou lá. Ou ele pagou ela pra ficar quieta, também tem isso, mas também, quando não quer, Deus não faz. Se ela não quisesse, ela não ia atrás dele. Diferente desse caso aí, que o Daniel foi numa balada na Espanha, a mulher não era brasileira, ela não queria nada com ele, e ele forçou a andar com ele, ela andar com ele, tá? É assim que funciona. Vamos parar e não vamos de maneira alguma passar pano para nenhum erro aí. Essa é a configuração que se deve fazer, né? Porque do contrário vai se lascando tudo, né? Passou aí um carro da polícia aqui. A gente tá gravando, que é? Vocês estão pensando que eu tô vendendo droga, é? Só se vocês estão vendendo droga. Me cortou aqui na frente, eu não gostei muito disso aí não. Sei que eles estão fazendo alguma vistoria aí pra frente. Mas deixa pra lá. Às vezes a gente tá gravando no mar, acho que a gente tá escondendo coisa. Outra coisa que você dita, que o rico, ele pode estar fazendo já que o pobre não pode fazer. Eu digo assim, coisas que para o rico não é crime, o pobre é. E às vezes o que o pobre está fazendo não é nenhum crime. E o que o rico está fazendo é.
crime. Isso que eu não gosto, né, que acontece aí nas justiças brasileiras, nesse mundo perfeito de Deus. Mas parece que não era nada não, foi um cagaço que eu tava andando do outro lado, porque aquele carro atrás de mim. Ele foi pra lá e deve estar fazendo alguma vistoria lá. O Paulo Sérgio estava até nesse programa do Neto, que ele criticou o Daniel Alves. O Paulo Sérgio é cristão, é tetracampeão da seleção brasileira, em 1994, ele estava naquela seleção. E ele faz um trabalho interessante de acolhimento às pessoas. Ele estava dizendo como existe uma panelinha lá. Só para você ver como a panelinha é um problema, o grupinho, se ele tem uma amizade com o outro, ninguém critica. 2, tira às vezes o lugar do que é um bom jogador, como parecia ser o que o Neto e o Paulo Sérgio estavam citando, poderiam ir para a seleção. Complicada essa situação toda. Bem como muitas coisas que eu já falei em canais aí referentes a essas safadezas que se fazem no futebol, que existe muita corrupção no futebol, por dinheiro e por sexo. Só Deus é que sabe.